Meditação para a contemplação dos ensinamentos do livro Atenção Plena: Como Encontrar a Paz em um Mundo Frenético, de Mark Williams e Danny Peenan. Neste momento, vá então se acomodando em uma postura confortável para o seu corpo, que te traga uma sensação de relaxamento e alerta ao mesmo tempo. Respire fundo algumas vezes para que você sinta o seu corpo se acomodar ainda mais neste momento e a sua mente relaxar e se abrir para essa contemplação. Permita com que essas palavras sejam recebidas na sua mente mais profunda, na sua mente contemplativa. Permita com que esses ensinamentos ressoem Por que nos atacamos? A infelicidade, a depressão e a ansiedade estão se tornando a condição humana normal, tomando o lugar da felicidade e do contentamento. Mas como isso foi acontecer? Por que ficamos assim? Talvez não tenha havido nenhuma grande mudança em nossa vida. Não perdemos um amigo, não nos endividamos de forma descontrolada, nada mudou. Mas de alguma forma a alegria desapareceu, sendo substituída por uma espécie de aflição generalizada. Embora períodos persistentes de aflição e exaustão geralmente pareçam surgir do nada, existem processos ocorrendo no fundo da mente que só se tornam conhecidos recentemente, na década de 90. E essa descoberta trouxe a percepção de que podemos nos libertar das preocupações, da infelicidade, da ansiedade, do estresse, da exaustão e até da depressão. Pensamentos, sensações físicas, sentimentos e impulsos, as reações para agir, são elementos que formam as emoções e que interagem entre si e podem intensificar o estado de humor geral. É uma dança intricada, cheia de ligações sutis, que só agora os cientistas começam a entender. As emoções são assim, uma cor de fundo, criada quando a mente funde pensamentos, sentimentos, impulsos e sensações físicas para evocar um tema norteador ou estado mental geral. Por exemplo, algumas décadas atrás, acreditava-se que os pensamentos conseguiam mudar nosso estado de espírito e nossas emoções. Mas a partir de 1980, descobriu-se que o contrário também pode acontecer. Nosso estado de espírito pode mudar nossos pensamentos. Na prática, isso significa que mesmo os momentos passageiros de tristeza
podem acabar se autoalimentando para criar pensamentos negativos, definindo a maneira como você vê e interpreta o mundo. Assim como um céu nublado pode fazê-lo se sentir melancólico, uma pequena irritação pode trazer à tona lembranças ruins, aprofundando ainda mais seu nervosismo. O mesmo vale para outras emoções. Se você se sente estressado, esse estado pode criar ainda mais estresse. Isso também acontece com a ansiedade, o medo, a raiva e com emoções positivas, como o amor, felicidade, compaixão e empatia. Mas não são apenas pensamentos e estados de ânimo que se alimentam mutuamente e destroem o bem-estar. O corpo também se envolve nesse processo. Isso acontece porque a mente não existe de forma isolada. Ela é uma parte fundamental do corpo e ambos compartilham informações emocionais entre si o tempo todo. Na verdade, grande parte do corpo, do que ele sente, é influenciado pelo que está ocorrendo no corpo. Pesquisas recentes mostram que nossa perspectiva de vida pode ser alterada por mínimas mudanças corporais. Atitudes sutis como fechar a cara, sorrir ou corrigir a postura podem ter um impacto enorme em nosso estado de espírito e em nossos pensamentos. Ainda mais, o ato de sorrir, mesmo que forçadamente, demonstra para o corpo que estamos felizes, podendo ele próprio tornar você feliz. Esse é um exemplo perfeito de como são estreitos os vínculos entre a mente e o corpo. Portanto, sorrir também é contagioso. Quando você vê alguém sorrindo, quase inevitavelmente você sorri de volta. Pense nisto. O simples ato de sorrir pode deixá-lo contente. E se você sorrir, os outros sorrirão de volta, o que reforça a sua felicidade. É um círculo virtuoso. Mas também existe um círculo vicioso que atua na direção oposta. Ao pressentirmos uma ameaça, ficamos tensos, prontos para lutar ou fugir. Essa reação de luta ou fuga não é consciente. É controlada por uma das partes mais primitivas do cérebro. E por isso ele pode ser um pouco simplista na maneira de interpretar o perigo. O cérebro não faz distinção entre uma ameaça externa, como um tigre, ou uma interna, como uma lembrança incômoda ou uma preocupação futura, tratando assim as duas como um perigo equivalente. Quando uma ameaça é detectada, seja real ou imaginária, racional ou emotiva, o corpo fica tenso e se prepara para entrar em ação. Isso pode se manifestar de várias formas,
como rosto franzino, frio na barriga ou tensão nos ombros. A mente lê a reação do corpo e entende que está diante de uma ameaça. Lembra como uma cara amarrada pode fazê-lo se sentir triste? Isso faz o corpo tensionar ainda mais. Pronto, o círculo vicioso começou. Na prática, isso significa que, se você está se sentindo um pouco estressado ou vulnerável, uma pequena mudança emocional pode acabar arruinando o seu dia, ou até mesmo lançá-lo num período prolongado de insatisfação ou preocupação. Essas mudanças costumam surgir do nada, deixando-o sem energia e se perguntando por que está tão infeliz. Oliver Burkeman, colunista do jornal The Guardian, descobriu isso sozinho e escreveu sobre como pequenas sensações corporais se retroalimentavam para lançá-lo em uma espiral emocional descendente. Ele notava: geralmente sou feliz, mas de vez em quando sou atingido por um estado de infelicidade e ansiedade que se intensifica muito rápido. Nos piores dias, sou capaz de passar horas perdido em divagações angustiantes, refletindo sobre as grandes mudanças que preciso fazer em minha vida. De repente, percebo que esqueci de almoçar. Como um sanduíche de atum e o mau humor desaparece. No entanto, minha primeira reação à sensação ruim nunca é pensar que estou com fome. Aparentemente, meu cérebro prefere se chatear com reflexões sobre a falta de sentido da existência e me direcionar até a geladeira. Como Oliver Burkeman constatou em sua própria experiência, quase sempre essas divagações angustiantes se desfazem rápido. Algo atrai nosso olhar e nos faz sorrir. Um amigo telefona, encontramos um bom filme passando na TV, tomamos uma deliciosa xícara de chocolate quente ou decidimos ir para a cama mais cedo. Em geral, toda vez que somos atingidos pelos turbilhões da vida, algo de bom acontece para restabelecer o equilíbrio. Mas nem sempre é assim. Às vezes, o peso de nossa história entra em ação e adiciona uma carga emocional extra, já que nossas lembranças têm um impacto poderoso em nossos pensamentos, sentimentos, impulsos e, em última análise, em nosso corpo. É raro experimentarmos a tensão ou a tristeza isoladamente. Raiva, irritabilidade, amargura, ciúmes e ódio às vezes estão ligados em um novelo intrincado. Esses sentimentos podem até ser dirigidos aos outros, mas na maioria das vezes são voltados para nós mesmos, ainda que não percebamos. E ao longo da vida, esses emaranhados emocionais podem se tornar mais associados aos pensamentos, aos sentimentos, às sensações físicas e aos comportamentos. É assim que o passado consegue ter um efeito tão difuso no presente. Se ativamos uma chave emocional, as outras são ativadas em seguida.
O mesmo ocorre com as sensações físicas, como a dor. Tudo isso pode desencadear padrões de pensamento, comportamento e sentimentos que sabemos que são nocivos, mas que simplesmente não conseguimos evitar, e que, quando combinados, são capazes de transformar qualquer contratempo em uma tempestade emocional. E assim, aos poucos, o acionamento repetitivo de pensamentos e humores negativos começa a abrir sulcos na mente. Com o tempo, esses sulcos se tornam ainda mais profundos, fazendo com que os pensamentos negativos, a autocrítica, a melancolia e o medo se instalem com mais facilidade e se dissipem com mais esforço. A consequência disso é que os períodos prolongados de fragilidade podem ser desencadeados por coisas cada vez mais banais, como uma chateação momentânea ou uma baixa de energia, tão banais que às vezes nem as reconheçamos. Com frequência, os pensamentos negativos aparecem disfarçados de perguntas duras que fazemos a nós mesmos. Por que estou tão infeliz? O que está acontecendo comigo? Onde será que eu errei? Onde isso tudo vai acabar? Os vínculos estreitos entre os diversos aspectos da emoção, que o tempo todo recorrem ao passado, podem explicar por que um sentimento passageiro pode ter um efeito significativo sobre o estado de humor. Às vezes, esses sentimentos chegam e partem tão rápido quanto uma rajada de vento. Outras vezes, no entanto, o estresse, a fadiga e o mau humor ficam grudados como adesivos em nossa mente e nada parece ser capaz de arrancá-los dali. A impressão que se tem é que justamente isso que está ocorrendo é a mente que é ativada para entrar em alerta máximo, mas depois não consegue ser desativada como deveria acontecer. Uma boa forma de ilustrar este processo é comparar a maneira como humanos e animais reagem diante do perigo. Tente se lembrar do último documentário sobre a vida selvagem que assistiu na TV. Deve ter aparecido um rebanho de gazelas sendo caçados por um leopardo na savana africana. Aterrorizados, os animais correram feito loucos até que o leopardo capturou um deles ou desistiu da caçada naquele dia. Uma vez passado o perigo, as gazelas voltaram a pastar tranquilamente. Algo no cérebro delas foi acionado quando avistaram o leopardo e depois desativado quando a ameaça se dissipou. Mas a mente humana é diferente, sobretudo quando se trata de ameaças intangíveis, capazes de desencadear ansiedade, estresse, preocupação ou irritabilidade. Quando nos preocupamos ou tememos alguma coisa, seja ela real ou imaginária, nossas reações de luta ou fuga entram em ação. Mas aí algo mais ocorre. A mente começa a percorrer nossas lembranças em busca de algo que explique por que nos sentimos daquele jeito. Assim, se nos sentimos tensos ou em perigo, nossa mente desenterra memórias de ocasiões passadas
em que nos sentimos ameaçados e depois cria cenários do que poderá ocorrer no futuro se não conseguirmos explicar o que está acontecendo agora. O resultado é que os sinais de alerta do cérebro são ativados não apenas pelo perigo atual, mas por ameaças passadas e preocupações futuras. Tal processo se dá de forma instantânea, sem que percebamos. Estudos recentes feitos a partir de tomografias do cérebro confirmam que pessoas que sentem dificuldade de viver o presente e têm rotinas muito agitadas possuem uma amígdala cerebral, que é a parte primitiva do cérebro envolvida no instinto de luta ou fuga, em alerta máximo o tempo todo. Assim, quando trazemos à tona lembranças de ameaças e perdas antigas e as juntamos ao perigo atual, nosso mecanismo de luta ou fuga não é desativado quando a ameaça passa. Ao contrário das gazelas, não paramos de correr. Então, a forma como reagimos pode transformar emoções temporárias e não problemáticas em dores persistentes e incômodas. Em suma, a mente pode acabar agravando a situação. Isso vale para muitos outros sentimentos do dia a dia. Eis um exemplo agora. Enquanto você está ouvindo estas palavras, veja se consegue perceber qualquer sinal de fadiga em seu corpo. Passe esse momento agora observando-a mais fundo. E depois que tiver se conscientizado desse seu cansaço, dessa sensação, faça a si mesmo as seguintes perguntas. Por que estou me sentindo tão exausto? O que fiz de errado? O que essa sensação revela sobre mim? O que acontecerá se eu não conseguir me livrar dessa fadiga? Reflita sobre essas questões por um tempo e deixe-as ecoar em sua mente. Por que estou tão cansado? O que aconteceu comigo? O que vou fazer se permanecer assim? E observe como você se sente agora. Provavelmente pior. Isso acontece com todo mundo, porque aliado a estas perguntas existe um desejo de se livrar da fadiga e de descobrir suas causas e consequências. Esse impulso de explicar e expulsar a exaustão reativo deixou você ainda mais exausto. E o mesmo vale para uma série de sentimentos como a infelicidade, a ansiedade e o estresse. Quando estamos infelizes, é natural tentarmos descobrir a razão por nos sentirmos assim e procurarmos um meio de resolver este problema.
Mas tensão, infelicidade ou exaustão não são problemas que possam ser resolvidos. São emoções e refletem estados da mente e do corpo. Como tais, não podem ser resolvidas, apenas sentidas. Se você as percebeu e abandonou a tendência de explicá-las ou resolvê-las, terá mais chances de vê-las desaparecer sozinhas, como a névoa numa manhã de primavera. Isso lhe soa estranho? Deixe-me explicar melhor. Quando você tenta resolver o problema da infelicidade ou de qualquer outra emoção negativa, mobiliza uma das ferramentas mais poderosas da mente, o pensamento crítico racional. Funciona assim: você se vê num lugar infeliz e sabe onde deseja estar, feliz. Sua mente analisa o hiato entre os dois polos e tenta descobrir a melhor forma de transpô-lo. Para isso, ela usa o modo atuante, assim chamado porque ele é eficiente para resolver problemas e realizar tarefas, que reduz assim progressivamente o hiato entre onde você está e onde você deseja chegar. Então, quando faz isso, fragmentou o problema, resolvendo cada uma das partes e depois verificando se isso ajudou a se aproximar do seu objetivo. Esse processo é instantâneo e nem nos damos conta dele. É uma forma incrivelmente poderosa de resolver problemas. É assim que nos orientamos nas cidades desconhecidas, é assim que dirigimos os carros, organizamos cronogramas de trabalho frenéticos. E numa escala maior, foi como os povos antigos construíram pirâmides, navegaram pelo mundo em veleiros primitivos e conquistaram. E assim, isso parece perfeitamente natural. E aplicar essa abordagem para resolver o problema da infelicidade parece ser a solução. Mas, na verdade, é a pior coisa que se pode fazer, pois requer que você se concentre no hiato entre como está e como gostaria de estar. Então você faz perguntas como: o que há de errado comigo? Onde foi que eu errei? Por que cometo sempre os mesmos erros? Por que isso comigo? Esses questionamentos, além de duros e autodestrutivos, exigem que a mente forneça indícios para explicar seu descontentamento. E a mente é de fato brilhante em fornecer tais indícios. Claro que ninguém fica remoendo os problemas porque acredita que é uma forma nociva de pensar. As pessoas acreditam que, preocupando-se o suficiente com sua infelicidade, acabarão encontrando uma solução para ela. Mas as pesquisas provam o oposto. Na verdade, remoer os pensamentos reduz nossa capacidade de solucionar os problemas e é um artifício absolutamente inútil para lidar com dificuldades emocionais. Os sinais são claros.
Remoer pensamentos é o problema e não a solução. Sabemos que não dá para deter o fluxo de lembranças infelizes, os monólogos internos negativos e outras formas de pensamento prejudiciais. Mas você pode evitar o que acontece a seguir. Como já dissemos, você pode impedir que o círculo vicioso se autoalimente e desencadeie a próxima espiral de pensamentos negativos. E pode fazer isso experimentando um jeito novo de se relacionar consigo mesma e com o mundo. Se você para e reflete por um momento, a mente não apenas pensa, ela tem consciência do que está pensando. Essa forma de pura consciência permite que você veja o mundo de outra maneira, de um ponto de vista mais distanciado, sem sofrer a interferência de seus pensamentos, sentimentos e emoções. É como estar numa montanha alta, em um ponto de observação, da qual você pode ver tudo por quilômetros à sua volta. Experimente isso por este momento. Experimente observar os seus pensamentos de um ponto de vista distante, como quem observa uma paisagem e você, consciência, está lá no alto, no topo da montanha. E tudo que surge, as nuvens, os pássaros, a paisagem, são apenas fenômenos. São apenas experiências passageiras desse espaço. E você sabe que pode permanecer sentado, apoiado, a pura consciência transcende o pensamento. Permite que você silencie a mente tagarela e iniba seus impulsos e emoções reativas. Possibilita que você olhe para o mundo com os olhos abertos. E quando você faz isso, você desperta. A sensação de contentamento reaparece em sua vida.